Há alguns anos, voluntários se reúnem e digitalizam os registros fotográficos dos primeiros anos de fundação de Juara, crendo que as imagens são muito mais do que um simples registro e que elas irão falar para geração em geração. Por meio da fotografia, é possível transmitir momentos especiais e muitos deles já foram compartilhados. Porém, nesse sábado, dia 29 de julho, o voluntário Kidney Franklin se reuniu na casa da pioneira Cleonice, onde digitalizaram fotografias que nunca foram compartilhadas. Entre as novidades está o registro da primeira missa de Juara e as primeiras festas na cidade. Muito feliz, né? Saber que a gente também está contribuindo de certa forma para o resgate histórico de Juara. Após 15 anos do início desse trabalho, a gente ter publicado 5 primeiros álbuns que depois fizeram parte também da página Histórias de Juara, aí do Sidney, que também vem realizando excelente trabalho. E para nós é uma felicidade encontrar fotos que ainda não foram publicadas e onde a gente está preparando para poder lançar em breve, contando a história dos nossos pioneiros, a história de Juara, fazendo com que a geração atual entenda que a bela cidade que a gente tem hoje em Juara, ela passou por um processo de colonização onde grande parte dos pioneiros sacrificaram a vida para poder deixar a cidade onde ela está hoje, né? Isso aí é gratificante, não tem preço. Fico feliz em ter pessoas que pensam como a gente, que querem valorizar e eternizar os momentos que passaram e não volta mais. E muitas dessas fotos, evidentemente, alguém tirou elas, né? E o registro do primeiro fotógrafo aqui de Juara. Pois aqui tem fotos que foram tiradas pelos próprios moradores, mas também tem fotos que foram tiradas e que estão de posse hoje dos pioneiros que me forneceram naqueles primeiros álbuns. E a informação que eu tive que essas fotos, algumas delas, foram tiradas pelo senhor Benjamin Alves da Silva, que foi o primeiro fotógrafo de Juara, que chegou aqui em 1975. Então fica aqui a minha homenagem, os meus agradecimentos pelo trabalho prestado, que não tem preço que pague esse trabalho, e eu não conheço pessoalmente, espero um dia ter o contato pessoal com ele, porque certamente esse senhor Benjamin é uma enciclopédia viva, vai saber de muitas histórias bacanas, e assim que for possível a gente quer marcar esse encontro, porque vai ser um momento de muita felicidade. E hoje especificamente, então, muitas fotos aqui sendo registradas, né, como disse também a Cleonice, fotos dos primeiros momentos de Juara, né? E como que você tem visto tudo isso, as novidades, né? Os primórdios aí do registro de Juara. Essas informações das fotos estão sendo passadas pela dona Cleonice e a gente vai agora, depois de catalogá-las, montar os projetos para poder ser publicado, né? Porque a gente precisa também escanear, além de escanear as fotos, a gente faz um trabalho também de informação em cada foto e de agradecimento à família que está cedendo o material. E analisar quais fotos que vão ser publicadas e as que não dá para ser publicada devido à questão da qualidade até, porque não adianta publicar uma foto que às vezes não vai ter como a pessoa identificar a imagem ao certo, né? E lembrando, mais uma vez, que são fotos que não foram publicadas ainda, né? E quando que elas serão divulgadas aí para a população? Realmente essas fotos que eu já dei uma olhada por cima assim, não vi nenhuma delas ainda na publicação, nem no trabalho que eu fiz, nos 5 primeiros álbuns da história de Juara, e nem na página Histórias de Juara. Pode ser que uma outra tenha, mas assim, de foto, tirada de foto, e não dessa forma que a gente está fazendo, que é um escaneamento a fim de não perder a qualidade, né? E a gente vai estar preparando os álbuns para em breve estar lançando. Eu não vou te falar uma data, porque isso aí tem demanda de outros fatores que influenciam nesse trabalho. Para finalizar, eu quero agradecer todos os pioneiros que me receberam até hoje nas casas deles. Colocar que a gente está à disposição, se alguém tiver mais material, tiver um tempinho, a gente combinar uma data, ir lá, trocar ideia, ver o material e tá montando também esse trabalho. É um trabalho que eu venho realizando aí já fazem 15 anos de forma voluntária, apenas pelo amor à cidade e o amor ao resgate histórico, porque é importante a gente valorizar esses pioneiros, no meu ponto de vista, porque a gente que não valoriza a história do município, a gente não vai ter uma identidade no futuro.
E uma frase sua, né, que homenagear o pioneiro é reviver a verdadeira história. Com certeza. É melhor que um filme, porque você ter o prazer de ouvir as histórias que realmente aconteceram da boca de quem fez a história, não tem preço. É muito importante para nós, como família, né? É assim, família de Alfrânio Fernandes Araújo e a Marinete Oliveira Araújo, que são meus pais. É muito importante isso, também para a geração futura de Juara, né? Porque isso aí é um resgate de 1973, do início de Juara. Aí está sendo feito as fotos que são início de Juara mesmo. Nós temos várias fotos, né? Como primeira missas, primeiras festas, né? Aí nós temos tudo registrado. É um grande prazer para mim fazer isso. E falar a verdade, você mexe com o sentimento da gente, a gente volta lá atrás, no passado. Mas graças a Deus estamos aí ainda, né? E esse registro aí, então, como você disse, vários das primeiras coisas, né? Como a primeira missa, as primeiras festas. Isso aí traz, então, esse resgate, né? E mostra para as novas gerações também como tudo começou. Como que a senhora acha isso? Sim, foi muito lindo isso na época, né? É assim, hoje até às vezes os jovens falam assim, nós não temos nada em Juara, não temos festa, nada. Mas nesse tempo a gente não tinha e a gente fazia, né, acontecer. E era tudo com respeito, com muita dedicação, muito amor e carinho entre nós, né? Nós éramos poucos em Juara, a população, mas a gente tinha uma união muito linda. Essa união é que fechava as nossas coisinhas, nossas festas. A gente, cada um trazia lá um salgado, trazia lá um lanche, trazia um refrigerante, trazia alguma coisinha. Aí nós realizávamos essas confraternização, né? Não tinha muito lugar, não tinha espaço na época. E meu pai fez a primeira casa de alvenaria, foi a do meu pai em Juara. Aí a gente reunia ali, né, as primeiras festinhas com o pessoal de Juara, né, e colocava ali as primeiras festinhas com fraternização, era ali conosco ali. E a mãe da senhora, né, ficou na suplência da primeira legislatura da Câmara de Vereadores aqui de Juara, né? Então, a família Alfrânio aí a família das primeiras coisas. A família Alfrânio, Fernandes Araújo e Marinete tem história em Juara, né? A minha mãe se candidatou a pedido na época do doutor Isaías, né, Pinheiro Antunes, que foi candidato a prefeito, né? Foi também um dos primeiros médicos nossos de Juara, tá? E a família dele, ainda tem alguns deles que moram aqui em Juara, né? E aí, a pedido dele, a minha mãe colocou o nome dela na candidatura. Aí ela foi para a suplência nessa época, né? E essa parte aí ficava tudo a cargo de Diamantino. Em Juara não tinha nada que pudesse se registrar nem nada. Tanto é que vocês podem ver que tem aí registrado como Diamantino.